estamos aqui mais uma vez no Net Clube na TV, o nosso programa aqui na Alpha Channel, que é uma das grandes emissoras aqui da nossa região de Alphaville. Aliás, eu estou aqui hoje com um tema muito bacana, eu estou com o Cris. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Carlos? O tema hoje, gente, é vinhos. Você que adora degustar um bom vinho, você que adora, que aprecia um bom vinho, vai saber muita coisa aqui, muito segredo que o Cris vai falar para a gente. Cris, é um prazer te receber no nosso programa. Um prazer todo nosso, Carlos. O Cris, você é chileno? Chileno, moro aqui há 17 anos. Mas não perdeu o sotaque ainda? Nada, tem que fazer, é interessante, né? Atração para poder trabalhar com vinhos. É verdade, o sotaque dá uma credibilidade maior, né? Exato. É verdade. Agora me fala uma coisa, Cris. Você trabalha importando vinhos para o Brasil há quanto tempo? Exatamente há 10 anos. 10 anos. 10 anos como importação, com produtos exclusivos. E há 15 anos que trabalho com vinhos já focado no mercado brasileiro, importando vinhos do Chile, da França, Espanha. Inclusive, um passarinho me contou que o Faustão só compra com você. É, o Faustão e os amigos dele também. E os amigos dele, né? Muito bacana. Então, é porque a gente, hoje em dia, tem um pouco de receio, né? Porque esse mundo do vinho, ele se proliferou no Brasil de uma forma muito grande, né? Sim, sim. Então, hoje você entra nos supermercados, você entra em qualquer lugar, você vê vinhos do mundo inteiro. Exato. Mas, às vezes, você não sabe direito se a procedência realmente é verdadeira. É, né? procedência, e hoje em dia, para nós que trabalhamos com vinhos, nós dia a dia temos que estudar, se aprofundar mais ainda no mercado, porque nossos clientes, o consumidor, muitas vezes conhece mais que os próprios profissionais da área do vinho. Sim, com certeza. Hoje em dia tem muita mais facilidade de poder viajar, conhecer vinhos, conhecer através do mercado experiências, degustações, tudo mais. Eu tenho uma história para te contar de um casal, 2 irmãos, claro que eu não vou citar nomes, mas eles guardaram, o pai deles tinha um vinho muito caro, Lembra? Um Rothschild. Família Rothschild, Mouton Rothschild, francês. Era um vinho muito caro, eu sei que era um vinho caríssimo, que o pai dele a vida inteira guardou e não deixou tomar. Né? Tem muita gente assim, né? Tem muita gente que guarda os vinhos. Aí o que aconteceu? Quando o pai faleceu, eles numa comemoração posterior a uma data importante, foram lá e pegaram o vinho e falaram, vamos abrir. Abriram e já tinha virado vinagre o vinho. E muitas vezes abre, acontece isso, está com defeito, ou muitas vezes acaba nas mãos de pessoas que não têm conhecimento e acaba misturando com outro tipo de... É verdade. Fazendo drink, outras coisas. Mas me fala uma coisa, essas pessoas que guardam vinhos por muito tempo, tem que ter um armazenamento especial, né? Tem que ter um armazenamento especial. Existe, Carlos, vinhos que são exclusivos para guarda. São vinhos para você beber com 30, 40, 50 anos de evolução na garrafa. Meu Deus! Existem vinhos que hoje em dia a gente compra que é para o consumo do dia a dia. Mas existem vinhos que é necessário beber a partir de 30, 40 anos. Eu não sei se você viu, recentemente saiu uma matéria de um empresário na Fazenda Boa Vista. Na Fazenda Boa Vista. Ele montou uma adega de 2.500 rótulos. É um espetáculo. Que é um negócio de louco. Você já foi lá, não? Não, fui na Fazenda Boa Vista, mas não tive o privilégio de conhecer essa adega. Olha, que se alguém conhecer... E o proprietário também não tinha. Lá, né? E o curioso, gente, é o seguinte, esse empresário, que é dono dessa adega gigantesca, a maior do Brasil, ele não toma vinho, ele não é bebedor. Não toma vinho. Não toma. Ele só montou para receber os amigos. Para receber amigos, famílias, parentes. Meu Deus, diz que o negócio é um absurdo. Aliás, se tiver na internet alguma imagem aí, nós vamos colocar para o povo ver. Né? É interessante. Hoje em dia, isso foi divulgado de um mês para cá e foi recente. É um negócio, um sonho de toda pessoa que ama, que aprecia vinho. Mas então, qual que é a diferença entre você amar vinhos para montar uma adega milionária dessa e você apreciar vinho? Porque ele não toma. Me explica um pouco isso. É que assim, hoje, Carlos, vinho, a gente, por exemplo, que trabalha no mercado de vinhos, você não vende simplesmente uma garrafa de vinho. Você vende um sonho. Sonho por quê? Sonho lembrança. Muitas vezes a pessoa tem o privilégio de conhecer, visitar uma vinícola, só que vai com a família,
vai com filho, com neto, com irmãos, e esse momento fica marcado. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse apreciador guarda esse vinho para beber daqui a 5, 10 anos. Quando os filhos estejam com uma certa idade que podem beber vinhos, para eles lembram daquele momento grato, daquela visita espetacular que eles tiveram. Então, você acaba, muitas vezes, tem muita gente que compra vinhos, não é para beber, para que as pessoas, famílias próximas, lembrem daqueles momentos que eles viveram juntos. Tem muita gente que tem nesse momento. É bem interessante, porque, por exemplo, eu sou um exemplo, eu troquei todo tipo de bebida que eu tomava por vinho. Hoje eu só tomo vinho. O vinho, na verdade, ele é para todas as ocasiões, né? É assim, e muito, hoje em dia, Carlos, de uns 10 anos para cá, o que acontece? Eu cheguei no Brasil ano 2008, 2009. Quem apreciava vinho tinha aquele costume de se preparar para beber o vinho naquele momento, naquela data específica. É porque os vinhos eram muito caros, Exato. Não era acessível, né? Exato. Eu me lembro, garrafas de vinho você não encontrava por menos de 300, 400 reais. Exato. Hoje em dia tem muita mais facilidade. Hoje em dia você chega no supermercado, você encontra uma garrafa de 25 reais. E rede de supermercado... necessariamente é um vinho ruim, né? Exato. E rede de supermercado hoje em dia importam, e importam grandes marcas. Sim. Grandes marcas. E grandes quantidades, por isso que eles têm um preço bom, né? Exato, exato. Você não acha que tem uma concorrência um pouco desleal aí? Hoje em dia, Carlos, existe sim, mas por isso, por exemplo, nossa empresa Duo Vino, depois da pandemia, o que a gente tentou? Fugir daquelas marcas conhecidas, famosas, populares, Sim. que representam você tem que comprar, trazer, importar grandes quantidades absurdas. Para você ver a cor do dinheiro. Para você ver a cor do dinheiro e tal. E nós, depois da pandemia, chegamos na seguinte conclusão. Vamos trabalhar, vamos importar, vamos trazer para o Brasil marca de pequenos produtores com grande qualidade, talvez a preço 2, 3 vezes a menos, talvez daquele Chateau Mouton Rothschild da vida, de franceses, e poder ter preço acessível e com grande qualidade. Me fala uma coisa, até curiosidade, que muita gente que está nos assistindo não entende muito desse mundo do vinho, várias pessoas entendem, mas muita gente não entende. Ainda é aquela situação de você falar assim, nem todo vinho caro é bom, às vezes o vinho barato é um vinho bom e acessível. Como é que é isso aí? O meu vinho... Ou todo vinho caro é bom? Não, não necessariamente. A verdade vinho tem muito gosto, né? Gosto é muito também no momento que você bebe o vinho. Pode ser um vinho de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, só que se você está num dia ruim, você não absorve, você não aproveita o 100% do vinho. Sim. Então, muitas vezes aquele vinho simples do dia a dia, se você está num momento feliz, grato com sua família, fechou um grande negócio, se transforma aquele vinho de 10 mil, 15 mil reais. Então, é até uma dica, né? O vinho você não pode tomar quando você está tenso, porque você não degusta, né? Você não sente. Já aconteceu comigo, às vezes chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e falar, vou abrir uma garrafa de vinho. Não é igual. Não é a mesma coisa. Tranquilo para tomar vinho. Não é a mesma coisa, Carlos. Inclusive, nós mesmos, agora chegou a importação há 45 dias atrás. O que eu fiz? Qualquer pessoa talvez chega no dia 1, no dia 2, você já está começando a vender os vinhos. Mas o vinho precisa de descanso. O vinho viajou. Sim. O vinho precisa, tem a questão de moléculas, de equilíbrio, de elegância, que você precisa dar um tempo na garrafa. E essa história de você guardar o vinho de pé e deitado, qual que é a diferença? O que acontece? É assim, sempre é bom ter o contato, o vinho com a rolha, para manter sempre a rolha úmida. Se você não tem a rolha em contato com o vinho, seca. A rolha seca... É esse o motivo? É esse o motivo. Se a rolha seca, o vinho começa a ter vazamentos. Começa a ter vazamento, começa a ter contato com o ar, e isso acaba virando um vinho com um termo chamado Beauchardonnay.
Beauchardonnay enrolha em francês. Olha que bacana. O vinho ruim, com defeito. Eu não sabia, eu achava que o motivo de você guardar o vinho deitado era para unificar todos os aromas, Não, a parte química interna do vinho. Sabia que estava ligado à rolha? É só por um tema de guarda, que tem que ter contato o vinho com a rolha, para manter sempre a rolha com umidade. Ou seja, então o vinho pode ser guardado inclinado. A verdade é o certo. Tanto que se você vê, Inclinado. se Não você vê assim. as adegas, pode ser inclinado ou deitado. Sim, tem que ter contato. Uma coisa é certa, gente, de alguns anos para cá, vamos chamar assim de 5, 10 anos, vai, de 10 anos para cá, por esse problema, por esse lado bom de ter popularizado bastante o preço do vinho, teve uma acessibilidade enorme no Brasil, né? Teve. Cresceu demais. Pós-pandemia, então, foi um absurdo. Pós-pandemia, o mercado cresceu muito. Agora tem um lado bom. O consumo do vinho nacional brasileiro cresceu absurdamente. Vinho nacional. Vinho nacional cresceu absurdamente. É isso que eu quero te perguntar. Daqui a pouco nós vamos dar uma pausa agora no nosso programa e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar com esse assunto do vinho, que eu sei que tem muita gente gostando aí. Bom, voltamos aqui com o programa Net Clube na TV. Eu estou conversando com o Cris. O Cris é um profundo entendedor de vinho, importador, e está conversando aqui num papo bem bacana sobre a história do vinho aqui no Brasil, né? Como é que está essa situação? Você estava comentando no final do primeiro bloco sobre o consumo do vinho nacional, vinho brasileiro. Né? Então me explica um pouco, porque as pessoas têm um certo estigma que o vinho nacional não é bom, porque o bom é o chileno, é o argentino, é o português. Explica um pouquinho sobre isso. O que aconteceu, Carlos, nos últimos 10 anos, o mercado de vinho nacional brasileiro começaram a trazer muitos enólogos franceses, sim, enólogos chilenos, enólogos espanhóis, e isso acabou ajudando muito na qualidade do vinho brasileiro. Até não apenas pela qualidade, sino pelo como se pode dizer, pela técnica, pela técnica de enologia que eles fazem vinho na Europa. Então o brasileiro imitou essa técnica para poder estar na mesma nível imitou e trouxe também enólogos para poder trazer as características da cultura dos vinhos europeus ou chilenos, que têm grande representação no consumo de vinhos no mundo. Então isso quer dizer o seguinte: se você fizer um teste cego, colocar 5 vinhos e colocar um vinho nacional, as pessoas não vão perceber. E não vão perceber, e tem grandes chances hoje em dia de ser um dos 3 primeiros, 2 primeiros. Olha que para isso existe a degustações às cegas, que muitas vezes os vinhos nacionais, ou vinhos que custam 2 a 3 vezes a menos, se dão bem. Mas você concorda comigo que quando você vai ao supermercado fazer uma compra de um vinho, você dá mais valor no vinho importado? Porque sim, além sem de dúvida. ter um preço bom, você fala, pô, é um vinho chileno. Quando você compra para dar de presente para alguém, você já vai para a França, Espanha, vai para a Europa, para o velho mundo. Exatamente. Mesmo que o vinho seja mais barato até que o do brasileiro, mas você prefere comprar o... Aí tem uma questão de o brasileiro, às vezes, é muito assim, né, de valorizar o que é de fora. O que é de fora. Mas isso em todas as áreas, não é só exato. De vinhos. Agora me conta uma coisa, por que o vinho estraga? O que acontece? Como que você tem que guardar adequadamente o vinho? Como é que funciona isso? Carlos, aí a gente entra numa questão de guarda, como que foi produzido o vinho? Existem vinhos hoje que são produzidos para um consumo rápido, e tem vinhos que são produzidos para um consumo longevo. Esse consumo rápido, o que é? São vinhos que não tem madeira, que não tem barrica, não tem muito álcool, teor alcoólico. Hoje, o que dá longevidade para um vinho? Teor alcoólico e guarda em barrica de carvalho. Quanto menos teor alcoólico, mais... Menos a longevidade. Entendi, tá. Menos a longevidade do vinho. Se você vê hoje em dia
aqueles grandes vinhos, que são vinhos para ser consumidos com uma evolução de garrafa acima de 20, 30 anos. Já pode colocar acima de 14 graus de teor alcoólico. E como é que esse vinho de 30 anos, para você abrir ele, tem que ser armazenado? A verdade é assim, sempre não adianta, por exemplo, nós que trabalhamos com vinho, guardamos os vinhos com a temperatura, tudo certinho, você guardar durante meses, anos esse vinho, se do nada, às vezes ele num transporte pega uma temperatura altíssima, hoje, como que você consegue guardar o vinho perfeitamente? Não ter oscilações de temperatura e não ter o vinho de escuridão, está no escuro, para a claridade. Então, temperaturas bruscas, alterações de temperatura bruscamente, a grande chance de o vinho ter problema na rolha é muito grande. Tem muita gente que leva o vinho, hoje, chega num restaurante, paga a rolha e leva o vinho de sua preferência. Não só porque gosta do vinho, mas também no restaurante é 5, 6 vezes mais caro. Sim, sim. Né? Então prefere pagar uma rolha. Como é que você tem que levar o vinho? Você tem que pegar o vinho que está guardado, por exemplo, na geladeira de vinhos para poder ir para o restaurante, porque vai ter uma mudança de temperatura aí. Vai. É que muitas vezes, dependendo do restaurante, se tem um profissional, um sommelier, um bom profissional no restaurante, na casa, eles têm esse cuidado. Eles já estão cobrando a rolha. A rolha é um serviço de restaurante, sim, que eles vão prestar para você como cliente, para você poder ter a experiência de... Que aí o certo é ele pegar a garrafa que eu trouxe, colocar numa temperatura ideal e eu tomar daqui a pouco. Né? Exato, você está pagando para ele fazer o serviço corretamente. Sim. Agora, vai depender da casa do restaurante, se vai... Tem restaurantes que não gostam, né? Não, muitos. Porque a margem de lucro que eles têm numa garrafa... É absurdo. Vamos falar um DV Catena? DV Catena que é um Uau, hoje que tem na maioria dos restaurantes, né? Em termos de valores, hoje, em termos de valores, em uma carta de vinhos, ou não? Sim, nas cartas de vinho. 300, 400%. Então, aí eles colocam um DV Catena a R$450. Daí para mais. Daí para mais. Daí né? para mais. E é um vinho que custa 80, 100? É uma média de preço de R$100, R$120. Então a pessoa prefere levar de casa para ter a certeza que vai tomar o vinho que ele quer, porque às vezes chega no restaurante e o vinho não tem. Exato. Né? Tem isso também, né? Mas tem muito restaurante também, muita casa hoje, Carlos, que colocaram as taxas de rolha altíssimas justamente para tentar incentivar ao cliente não levar vinho e consumir. O que é uma rolha altíssima? Quanto que você já viu cobrarem? Já vi rolhas que estão cobrando uma casa R$150, Caramba. R$180. Hoje em dia, a partir de, talvez, R$35, R$40. Porque aí cobrando muito caro, realmente não incentiva o cara a trazer o vinho de fora, né? E hoje em dia também o que acontece é os próprios restaurantes, estamos falando de grandes redes de restaurantes, já estão importando suas próprias marcas. Olha justamente só. Para tentar incentivar o consumo do vinho da casa. Outro dia eu fui jantar no Coco Bambu, eles têm o vinho deles agora. Tem. Né? Tem. Coco Bambu tem, fazem um preço bom justamente para incentivar o consumo. Né? Rede Fasano também hoje em dia, Fasano. não é só Brasil, está trazendo da Argentina, Chile, França. Sim. Então tá Agora me fala uma coisa, até de curiosidade, qual que é o vinho mais caro que você já tomou? Chateau Petrus, francês. Petrus, né? Chateau Petrus. Mas que safra? 2.100 pontos. Tomei, a verdade, fizemos a gente tem costume também de organizar eventos. Tá. Eventos, mais que eventos, experiências. É bom saber, porque o pessoal de Alphaville aqui, eles gostam muito de fazer isso nas Sim. casas, né? A gente tem costume a gente já organizou evento para 200 pessoas. 2 dias de eventos, 10 opções de vinho a cada 1 hora. Foi uma loucura. Então é uma degustação que você faz com o intuito, com o objetivo de vender os vinhos para as pessoas. Vender e dar a oportunidade, que muitos clientes às vezes não têm a oportunidade de pagar aquele valor altíssimo no Chateau Petrus, mas sim tem a possibilidade de poder pagar o ingresso, de poder experimentar várias opções de vinhos nessa linha de preço. Caramba. E com um custo a menos. Então me dá uma ideia, quanto que custa um evento desse para a pessoa participar? Quanto que é o ticket para lá
degustar vinhos de Hoje em altíssima qualidade. dia estaríamos falando, talvez, uma garrafa hoje de um Chateau Petrus é uma média de R$ 25.000. Tá. Só que se você junta com outros vinhos, o cliente tem a opção de poder experimentar uma taça, talvez, de 30 ml de cada vinho, pagando talvez um custo de uns R$ 5.000, R$ 4.000. Então acaba sendo um negócio. Sim, para quem gosta. Para quem gosta. Então, um Chateau Petrus custa 25 mil. Uma média de preço. Qual que é o preço do vinho mais caro do mundo? Aí vai depender muito. Hoje, existem críticos no mundo do vinho. Crítico, o que é? Aquele profissional que qualifica, que coloca aquele famoso 98 pontos, 99 pontos, 100 pontos. Se um vinho tem 95 pontos, é R$ 10.000. Se o vinho tem 100 pontos, já vai para 30, 40, 50 mil reais. Então tem uma questão também de marketing também no mundo do vinho. É isso que eu ia perguntar. As grandes marcas de vinho não pagam para esses enólogos, essas pessoas que dão a pontuação para eles aumentarem a pontuação do vinho? Tem uma certa... Pode acontecer, né? Pode acontecer. Como tudo hoje em dia, né? Tem aquele amigo do enólogo. Verdade, verdade. Mas existe. Olha, diz que nessa adega desse rapaz aí da Fazenda Boa Vista tem Chateau Petrus. Tem. Champanhe, cristal, caixas e caixas e caixas. Meu Deus do céu. Mas é a verdade. A gente acaba, o que eu falei lá atrás, a gente acaba trabalhando com sonho, com memórias, com lembranças. Com certeza. Quando Mas se você falar, por exemplo, em investimento, o vinho é um bom investimento? Você comprou um Chateau Petrus hoje de 25 mil reais, você tem a chance amanhã, sei lá, de acontecer alguma coisa, de ter uma certa escassez desse vinho, ele ir para 50, 60 mil reais? Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como tem vinhos que eles ganham 100 pontos. 2 anos depois, os mesmos críticos, eles avaliam o vinho, e não está bom, e cai para 97 pontos. Assim como tem o contrário. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Já teve várias safras, tipo na França, na região de Bordeaux, safra 86, safra 90. São grandes anos. Vários 100 pontos na região de Bordeaux. Vários vinhos 100 pontos, experimentaram depois de 8, 9 anos, caiu para 97, 95 pontos. E como é que você, que é cliente, que você está comprando um vinho, você sabe a pontuação desse vinho? Como é que você descobre isso? Não, hoje em dia existe aplicativos, site, o próprio... Então, por exemplo, eu estou comprando um Chateau Petrus ano 2020. Eu vou lá e existem sites que já aparecem todas as pontuações. A pontuação desse vinho. De cada crítico, com a nota que colocou cada crítico. Aparece tudo certinho. Olha só. Aparece tudo certo. Hoje em dia a modernidade é em tudo, né? Não é só no vinho. Com certeza. Mas antes era livros, agora é tudo internet. E me fala uma coisa, eu sei que você trabalhou num grande restaurante, né? Isso, o Cellar de Can Roca. E esse restaurante, ele é um Michelin, é bem... A verdade, ele foi durante 2 anos consecutivos, no ano 2013 e 2014, foi melhor do mundo. Olha só. Foi melhor do mundo. E você era sommelier nesse Fui sommelier. A verdade é assim, Carlos, eu comecei, não sei se posso te comentar como que comecei no mercado do vinhos. Com certeza. Ano 2008, 2009 comecei a trabalhar com vinhos no Brasil. Ano 2010 eu comecei a perceber, eu trabalhava numa importadora de vinhos, comecei a perceber que o tempo passava, o mundo estava andando, correndo e eu estava lá, parado, e querendo empreender, querendo vender, querendo fazer coisas novas. E a minha esposa, que é chefe de cozinha, a gente trabalhava inclusive no mesmo bistrô, no mesmo restaurante. Caramba. Pegamos o sonho que a gente tinha pela frente, falamos, vamos sair daqui, vamos ir atrás do nosso sonho. Sim. Pegamos uma viagem, fomos 30 dias para a Europa. 30 dias para a Europa, conhecendo vinícolas, conhecendo experiências. Restaurante, e uma dessas oportunidades foi o Cellar de Can Roca, que fica em Barcelona, na cidade de Girona. Olha só. Aí tivemos a oportunidade de fazer um estágio e também conhecer grandes chateaus e tudo.
E voltando, criamos nosso próprio negócio e começamos com a importações. E me fala uma coisa, quanto custa jantar no restaurante melhor do mundo? Hoje em dia, Carlos, às vezes é mais caro você ir no melhor restaurante daqui do Brasil que ir no melhor restaurante do mundo. Muitas vezes é muito mais, compensa muito mais ir lá fora que no próprio Brasil. Caramba. Carta de vinhos, preço muito acessível. Não quer dizer, é porque aqui no Brasil, o que tem uma tarja que eles falam, né? Aqui o que é caro é porque é bom. Lá não é necessariamente assim, lá é bom e não é necessariamente caro. Exato, né? Exato. Agora, exatamente, especificamente aquele restaurante, Carlos, foi uma experiência, uma das melhores da minha vida, porque Imagino. Só a adega tinha 10.000 rótulos. Meu Deus do céu. Só a adega. Então, hoje em dia, muitas vezes aqui no Brasil, nenhuma loja, grande loja, tem essa quantidade de opções de rótulos. Cris, o nosso papo está muito bacana, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Que pena. Eu queria que você deixasse como é que é o @ da tua empresa, Instagram, como é que faz para falar com vocês. Um grande importador de vinho, você da região de Alphaville, que queira conhecer os rótulos que ele tem, ele é importador de vinhos do Chile, inclusive ele trouxe um aqui. Top Winemaker. Blend Edition. Como é que chama esse vinho? A verdade é Top Winemaker Gold Edition. Nossa, isso aqui é bom. Nós vamos abrir daqui a pouco. Esse é o projeto premium do Chile, para brigar com os grandes vinhos do mundo. Olha só, você está trabalhando... Exclusivo, desde 2014 trabalhando com essa marca. Olha só, que bacana. Então como é que faz para falar com você? Nós temos um Instagram, que é Duovino Importadora. Duovino. 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 Duovino Importadora. Importadora, @Duovino Importadora. E nosso site, duovino.com.br. www.duovino.br. Tá aí as melhores opções de vinho para vocês aí. Quantos rótulos você tem hoje? Que você costuma trazer para Hoje em dia, Carlos, como exclusivo, temos mais ou menos uns 20, 30 rótulos. Olha. Agora a gente trabalha com talvez acima de 80 rótulos, 80 marcas. Eu sei que o Faustão é bem enjoado para essas coisas, então se ele vende para o Faustão e para os amigos do Faustão, vale a pena você conhecer. Cris, obrigado por você ter vindo. Um prazer enorme, Carlos. Nós estamos encerrando o nosso programa hoje e você que queira participar com a gente, vem conhecer um pouquinho os trabalhos do Net Clube Alphaville, que você pode estar sentado aqui comigo para poder divulgar a sua empresa e a gente conhecer melhor o seu trabalho. Na próxima semana voltamos com o Net Clube na TV. Até breve. Obrigado.